Olá, eu sou o professor arquiteto César Rabel e na aula de hoje nós vamos representar as fachadas, que são as vistas externas da edificação. Acima nós temos uma imagem de como ficarão as 4 representações das fachadas do projeto que nós estamos utilizando, de maneira que essas 4 fachadas ficarão todas representadas em uma prancha A3. Acompanhe os passos para a representação da fachada. Eu tenho que colar a minha planta baixa. E aqui na planta baixa eu tenho a indicação. Aqui ficou a folha em branco, mas aqui está escrito fachada frontal, fachada lateral direita, fachada posterior e fachada lateral esquerda. Tenho que ter em mãos os meus cortes e a planta de cobertura. Então tá aqui a planta de cobertura com a indicação das fachadas, frontal, lateral direita, posterior e lateral esquerda, o corte A e o corte B. Tenho aqui uma folha em branco e para poder caber as 4 fachadas nessa minha folha, que é 1:3, eu já aqui mensurei as dimensões. Então, por exemplo, as minhas fachadas laterais, elas vão ficar com o mesmo tamanho do corte B. Então eu coloquei o corte B aqui do ladinho e já puxei as linhas das paredes para marcar a posição que vai ficar aqui a minha fachada lateral. Então eu sei que eu vou poder colocar a fachada lateral direita aqui em cima e a fachada lateral esquerda aqui embaixo, porque esse é o espaço que elas vão ocupar. A altura do meu corte é 4,53. Então eu já vim aqui na minha folha e marquei 0, aqui 4,53, aqui com o escalímetro, marquei 0 e o 4,53, e aqui embaixo eu deixei 1,5 m de distância e marquei de novo 0 e 4,53. Aqui na lateral eu peguei o meu corte A e eu sei que a minha fachada frontal e a fachada posterior vai ter o mesmo formato do corte A. Então eu já puxei as laterais das paredes e os beirais e eu sei que esse é o espaço que a minha fachada vai ocupar. Então vai caber certinho as minhas fachadas laterais aqui do lado esquerdo da folha e as fachadas frontais e posteriores aqui do lado direito. Lembrando que fachada é a vista externa da edificação. Nessa vista externa não há cotas, há apenas a representação do lado externo da edificação com várias linhas de chamada, especificando todos os materiais de revestimento. Para iniciar as fachadas, é uma metodologia semelhante aos cortes, eu vou precisar colar a planta e puxar as linhas. Então eu já comecei fazendo isso, né? Já puxei, começar aqui pela fachada frontal. Já comecei puxando esse cantinho da parede e esse cantinho aqui. Peguei com o esquadro e puxei aqui e aqui. Puxei também aqui as linhas do beiral para eu saber onde que vai estar. E agora eu vou começar fazendo a minha linha do solo. Então já marquei antes, que aqui vai ser o meu 0. Do solo eu vou fazer com o mesmo comprimento do projeto de beiral a beiral. E a altura da minha fachada vai ser 4,53, já está marcada ali. Então agora eu vou fazer só uma linha bem fininha para ficar evidenciado que essa vai ser a linha da minha fachada. Para representar a fachada, então, agora eu vou pegar aqui as informações do corte. Eu poderia até colar o corte aqui do lado para ir puxando as linhas. Eu vou olhando as medidas para representar exatamente. Então, a primeira dimensão que eu tenho que pegar aqui é essa distância do solo até o beiral. Então é 3 metros mais 20 do nível. Então é isso que eu vou marcar agora na minha fachada. 3 metros do pé direito e mais 20 do nível. É a altura até chegar na parte de baixo do beiral. Marquei os 3,20 e agora eu vou marcar a posição dos meus beirais. A largura deve ser alinhada aqui nos 80 centímetros do beiral. O solo da fachada não precisa fazer igual do corte, que é aquela parte que vem para baixo. O solo da fachada eu faço só uma linha mesmo. Agora eu vou fazer a espessura do meu beiral. Então a espessura do beiral vai ser a mesma espessura da laje. Esse pedacinho aqui que eu estou subindo. Então eu vou jogar agora 12 centímetros para cima.
Vou fazer aqui uma linha reta para cima. Agora eu vou encontrar a posição aqui da minha cumeira. Ela está bem no centro. Então eu posso pegar lá pela planta de cobertura. Planta de cobertura, eu estou vendo que a posição da cumeira é 3,47 do beiral para dentro. Então eu vou pegar dessa distância até aqui, que é a distância de beiral a beiral, e vou marcar então 3,47,5, que é o valor do beiral até a minha cumeira. Marquei esse pontinho aqui. Vou pegar o esquadro e vou marcar lá no ponto de cima, que é onde acaba o meu telhado. Agora é só pegar o esquadro aqui e ligar os pontos do 12 de cima do beiral até lá o cantinho da cumeira. Com o jogo de esquadros, eu vou alinhar esse esquadro bem certinho no caimento aqui do telhado e o outro esquadro eu vou colocar aqui do lado para conseguir fazer a espessura do beiral. É igual o que a gente fez lá nas pernas e no caibro da estrutura da cobertura. Quando o esquadro chegou alinhadinho aqui com o cantinho do beiral, aí eu posso fazer o traço. Mesma coisa para o lado de cá. Alinhar o esquadro bem certinho aqui no caimento da água, da cobertura. Vou manter ele pressionado, coloco outro esquadro aqui do ladinho e desço ele até chegar no cantinho aqui do beiral. Bem aqui. Agora eu posso fazer o traço. A espessura do nosso beiral. Representação da P1. Então eu vou pegar aqui o esquadro, vou puxar esses cantinhos aqui da porta. E a P1, ela está no nível da varanda, que é nível 10. Aqui é a informação. Então agora eu vou pegar aqui do nível 0 e vou lançar para cima o nível 10, que é o nível da varanda. Desse nível 10, eu já vou lançar a altura da minha porta, que é 2,10. E agora, eu faço a representação dela. Vou tirar agora essas sobras. E muita gente me pergunta por que a porta fica voando. Ela não está voando. Este é o nível da varanda, então por isso que fica esse degrauzinho aqui. O degrau está aqui. É essa diferença de nível da varanda, nível 10, e o solo, que é o nível 0. Agora, eu vou colocar as minhas informações da fachada. Ela já está finalizada. Preciso agora só colocar os textos. Então aqui embaixo, no canto esquerdo inferior, lembrando que descendo 1,5 m é onde vai estar a outra fachada, tá? Então, eu já vou fazer uma linha fininha aqui, que eu sei que os meus textos não podem invadir essa linha para baixo. Então aqui eu vou escrever fachada frontal, com letra de título, com letra de subtítulo eu escrevo escala, e com letra de título, novamente, eu coloco 1/50. Aqui eu vou puxar uma linha de chamada, pontinho, e escrevo aqui fora P1, outra linha de chamada, faço o pontinho e escrevo aqui o revestimento externo da minha edificação. Então aqui que tipo de pintura que eu estou utilizando, se eu estou fazendo com um revestimento diferente, por exemplo, pedra palito, tijolo à vista, se é somente pintura, qual que é a cor da minha pintura. Então aqui eu vou colocar pintura acrílica cor branca. Poderia colocar ó, a marca da tinta, o fabricante, o código, a especificação da tinta. Quanto mais informações eu colocar aqui, melhor. Aqui no beiral eu vou puxar também uma linha de chamada e vou especificar. Beiral em concreto. Em cima, puxo uma linha de chamada e vou nomear umieira. Preciso também especificar o tipo de telha, então vou puxar uma linha de chamada aqui para o lado. E vou colocar aquela mesma informação que está lá na planta de cobertura. Cobertura, telha cerâmica, inclinação, 5%. Essas linhas que eu fiz antes, só para marcar a altura, eu posso tirar. E aí agora resta fazer a minha hierarquia de traço.
Então, o solo eu vou fazer com traço forte. O que eu tenho que interpretar agora, olhando na minha planta baixa, é o seguinte. O que está mais à frente na minha fachada frontal? Então, imagine que o meu observador vai estar aqui, estou visualizando a minha fachada frontal, e eu tenho que entender o que está mais à frente. Percebe que o que está mais à frente aqui é o beiral. Então, todo o beiral e somente o beiral eu vou fazer com traço forte. Essa parede eu vou fazer com traço médio. E aqui, a P1, como a P1 é apenas uma abertura, ela não tem fechamento, eu enxergo lá no fundo esse cantinho aqui da parede do banheiro. Então eu tenho que representar também. Essa porta aqui da sala, eu não consigo enxergar, porque tem a parede na frente. Então eu vou enxergar aqui somente esse cantinho da porta do banheiro. Então aquele cantinho eu vou pegar aqui o esquadro, vou alinhar nele e vou fazer uma linha bem fininha para mostrar que ele está lá longe. Minha linha de chamada até eu vou puxar aqui um pouquinho para o lado para não confundir. Vou fazer o traço forte no beiral. O traço forte aqui do outro lado. Para a aplicação da hierarquia de traços na fachada, é sempre importante consultar as plantas para interpretar quais elementos que estão mais à frente no projeto. Então, eu faço o traço forte no beiral, pois eu percebo que na planta baixa a linha tracejada é o que está mais à frente. Portanto, o beiral vai ser representado com um traço forte, por estar mais à frente na edificação. Já a parede do banheiro, nós percebemos aqui que ela está lá no fundo, então ela deve ser com um traço mais fino do que essa parede em que está essa abertura. E aqui também nós percebemos o porquê não é possível visualizar a porta da sala, pois há essa parede da varanda na frente. Eu coloquei mais algumas especificações do tipo, marcando lá atrás, nomeando a vista da parede do banheiro. Então eu coloquei aqui vista, parede, banheiro, que é esse retângulozinho aqui que aparece lá no fundo. E aqui parede, varanda, que especifica toda essa parede. Aqui em cima eu ainda especifiquei como oitão. Na hierarquia de traço da varanda, para finalizar, eu faço então traço forte somente no beiral, que é o que está mais à frente, com a 0,9. Traço médio com a 0,5 nessas linhas da parede e na porta da varanda. Esses dois traços devem ser iguais, porque a porta está na parede, então é a mesma distância. E lá ao fundo, a parede em vista do banheiro com a lapiseira 0,3. E por último, traço forte na linha do solo.